correto? Então, olha, essa é a avaliação nossa. A gente procurou ver, usar a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Tudo bem? Então, ó, a primeira questão estava lá. Um grupo de pesquisadores abordou o uso de drones para monitorar a pesca ilegal e atividades ambientais em zona costeira. Eles utilizaram drones para monitorar regiões específicas e identificar padrões de pesca não autorizada. Durante uma das operações, um dos drones apresentou falha técnica e perdeu o controle, começando a cair até atingir a superfície do oceano. Esse evento foi analisado para entender o comportamento do movimento do drone durante a queda. Esse drone teve uma pane geral enquanto estava em equilíbrio a uma altitude de 500 metros e atinge a superfície do oceano em alguns segundos. Considere a aceleração da gravidade local, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a resistência do ar foi desprezada, assumindo que o movimento ocorreu em queda livre sem interferências. Então, um exercício característico de queda livre, em que tinha um texto, né, gerador da questão, e que deveria ser lido, né, para ir entendendo que ele está bem contextualizado. Então, a pergunta é: qual a velocidade do drone ao atingir a superfície do drone? Como não falou em tempo aqui, galera, a gente já sabe que a gente está trabalhando com a equação de Torricelli, tudo bem? Então, você ia querer descobrir a velocidade final, já que ele caiu em queda livre é zero, o 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔS, que é 500 metros. A altura nossa, que é 500 metros. Então, o nosso V2 ia dar 2 vezes 500 mil, vezes 10, vai dar 10 mil, correto? Bom, então a gente ia tirar aqui a raiz quadrada desse 10 mil. Quando a gente tira aqui 100 e o outro 100, então na realidade a gente teria uma velocidade de 100 metros por segundo. Então esse era um primeiro quesito que a gente queria que vocês analisassem, tudo bem? Bom, já a segunda questão, no livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, há um diálogo interessante entre baleias. Sobre as baleias, observe, devemos acreditar em tudo quando se trata de baleia, como esta avança, como se esquiva, há quem diga que esses animais podem dar a volta ao mundo em 15 dias. As baleias azuis são os maiores animais do planeta, podem chegar a 150 toneladas de massa, correto? Então, olha, nós podemos colocar uma massa aqui de 150 toneladas, correto? Que vai ser igual a 150 mil quilos. Com músculos gigantescos e muito fortes, estimamos que esse animal consiga sair do repouso, velocidade inicial zero, até a velocidade de 36 km por hora. Então, a velocidade nossa vai ser 36 quilômetros por hora, que a gente já sabe que vai dar 10 metros por segundo, né, dividindo por 3,6, em aproximadamente um tempo de 15 segundos. Com base nessas informações, considerando que a velocidade varia uniformemente, determine a força resultante. Tudo bem? Essa era a nossa pergunta. Bom, beleza? Nossa força resultante, a gente já sabe que é o M vezes o A. Então, a nossa força resultante aqui vai ser os 150 mil, que é a nossa massa, vezes o A. Vou buscar o A, correto? Para eu buscar o A, eu posso ir no watt. V0 mais A. Velocidade final, você viu que era 10. Velocidade inicial, zero. A aceleração você quer para enfiar ela lá, vezes o tempo, que é 15, correto?
Então, aqui, bem apertadinho, a gente poderia dizer que a aceleração era igual a 10 dividido por 15 metros por segundo ao quadrado. Esse cara aqui vem para cá, 10 por 15, correto? E aí, galera, você ia ter que simplificar esse 15 aqui, com esse 15 aqui ia dar 1, e aí você ia ter 1,0000, então ia ficar 10.000 vezes 10, que ia dar uma força resultante de 100, 10, né? 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Newton fechava o seu exercício. Né? Poderia até responder aqui 10 elevado a 15, 10 elevado a 4 potência. Tudo bem? Então, esse era o nosso segundo exercício que nós queríamos de vocês. Terceiro exercício é uma questão de sistema de posicionamento global, mais conhecido pelo GPS, é um sistema tal, 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 de satélite que fornece um aparelho receptor, tudo isso aqui para contextualizar, né? Supondo que o satélite gira ao redor da Terra em órbita circular de raio, então que tal o raio para nós? E completa uma volta a cada 12 horas, qual é o módulo da velocidade linear aproximada desse sistema? Então, a gente já sabe, né? Completa uma volta a cada 12 horas, a gente poderia colocar esse cara aqui tudo em segundo, mas poderia ter sair por velocidade orbital quilômetro por hora. O que é essa velocidade orbital? Ela é o 2πr sobre o período, correto? Então, a nossa velocidade ia dar o 2. Ele mandou você considerar o π 3. O raio, ele falou para você que era 24 mil, mil. E aí ele falou que é quilômetro dividido pelo. Já que ele completa uma volta a cada 12 horas, então o período equivale a 12. Aqui, lembrando sempre, está em quilômetro, aqui está em hora. Então, se eu pegar esse 12 aqui, simplificar com esse cara aqui, vai dar 2. Então, você poderia fechar aqui com velocidade 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vai dar 12.000 quilômetros por hora. Bem tranquilinho também o exercício feito aí. Bom, quarto exercício. Ciência forense deve ser compreendido como um conjunto de todos os conhecimentos científicos que são utilizados para desvendar crimes. Peritos de diversas especialidades são os profissionais que realizam os testes forenses, né? Aquela polícia científica, né? Supõe que, após suas investigações, um perito forense afirmou que o projétil responsável pela morte em questão havia, sim, saído da arma suspeita, porém não foi um disparo direto. O suspeito atirou para cima e, após 10 segundos, depois de descrever uma trajetória vertical de subida e descida, a bala atingiu a vítima. Sabendo que a gravidade é 10, calcule qual é a velocidade que a arma saiu. Galera, se ele demorou 10 segundos, foi lá em cima e voltou, isso quer dizer que, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, a gente já tem que a velocidade para chegar lá em cima vai ser 5 segundos. 5 para ir, 5 para voltar, tudo bem? Então, a velocidade, posso usar V0 mais GT, sabendo que a velocidade final é zero, chegou lá em cima no ponto, parou. A velocidade inicial, ele quer, qual é a velocidade que ela saiu. Aqui a gravidade é negativa, 10, e o tempo é 5. Com isso, você ia dizer que a velocidade inicial equivale a 50 metros por segundo. Bom? E aí, qual a altura máxima atingida?
aqui poderíamos ir no Torricelli, já que agora a gente tem a velocidade inicial menos 2g delta S, que esse delta S é a altura, né? Velocidade final é zero, velocidade inicial 50 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes o delta S, que eu já vou chamar de H agora, tá bom? Então, eu ia ficar, esse 2 vezes 10, 20 ia para cá, menos 20 vinha para cá, 20 delta S, e 50 vezes 50, a gente sabe que dá 2.500. Tirei esse zero, a nossa altura atingida seria 125 metros. Bom, então tá lá, ó, mais uma solução de um exercício que a gente trabalhou, envolvendo as três equações, aliás, as equações horárias do movimento uniformemente variado. E por último, ele deu a polia para você. A polia tem um raio daqui até aqui, tem 20 centímetros. Ela gira com frequência 1.200 RPM. Você sabe que tem que dividir por 60 aqui para você encontrar qual é a frequência, né? Em hertz. Então, a frequência aqui vai ser igual. Pegou esse zero, cortou com esse zero, vai ficar 120 por 6, que vai dar 20 hertz. Muito legal e muito tranquilinha, né? Qual a velocidade angular? Velocidade angular é 2π sobre t. Mas também ele pode ser velocidade angular 2πf, correto? Então eu poderia voltar lá e falar, olha, a velocidade angular vai ser igual a 2 vezes, cadê o π? Opa, mandou usar 3,1. Tudo bem? Vezes a frequência. Qual é a frequência em hertz? Está em 20. Então, nossa velocidade angular aqui seria igual a 6,2 vezes 20, né? 6,2 vezes 20. Ou 40 vezes, mas vamos botar aqui, ó, 6,2 vezes 20. Zerou. 4, 2. Uma casa depois da vírgula. Então, daria 124 radianos por segundo. Tudo bem? Esperamos, eu e o Totônio, que vocês tenham se dado bem nessa prova. Tudo bem? Tá aí, ó. Paramos a nossa prova que nós queríamos colocar para vocês, né? Temos que entender bem que é a interpretação de texto, temos que entender a matemática, mas a gente só vai chegar a usar as fórmulas, trabalhar com as fórmulas, quando a gente entende a interpretação do texto e sabe qual é o, a fórmula que a gente vai usar, ou como a gente vai trabalhar para acertar o exercício. E obedecer principalmente todas as unidades, né? Esperamos que a próxima seja muito melhor ainda para todos, tá bom? Parei de compartilhar. Vou aqui parar a gravação. Parar.